Olá, alunos do Projeto Carioca 2. Vamos aprender como cada ser vivo recebeu seu respectivo nome? Na videoaula da semana passada, comentamos que o conceito de biodiversidade inclui diversidade genética, de ecossistemas e de seres vivos. Quando falamos em diversidade de seres vivos, entendemos que é a presença de diferentes espécies de seres vivos em um determinado ecossistema, contribuindo para a biodiversidade daquele ambiente. Por exemplo, neste slide, temos diferentes espécies de seres vivos que habitam o bioma Mata Atlântica, além de micro-organismos como bactérias e vírus. Se o conceito de biodiversidade engloba a diversidade de seres vivos, então, o que é um ser vivo? Quais as características que um organismo deve possuir para ser classificado como um ser vivo? Essas respostas parecem simples, mas não são, pois alguns organismos, como os vírus, não se encaixam em determinados quesitos. A seguir, temos uma lista com alguns dos principais quesitos para que um organismo seja considerado um ser vivo, como, por exemplo, a composição química, que é a presença de determinados elementos químicos, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. A presença de metabolismo, que é um conjunto de reações químicas que ocorrem no interior das células dos seres vivos e que são necessárias para as mais variadas atividades. A reprodução, com o objetivo de gerar descendentes. A evolução, pois seres vivos estão sujeitos a processos evolutivos, ou seja, a sofrerem modificações, como por exemplo mutações, para se adaptarem às características do ambiente. Mas sem dúvida alguma, um dos principais quesitos para ser considerado ser vivo é a presença de célula, pois elas são as unidades morfofisiológicas de um ser vivo, estando presentes em todos os organismos, com exceção dos vírus. Elas podem ser de dois tipos: as procarióticas, que são aquelas cujo material genético se encontra disperso no citoplasma e são as células mais simples, e as eucarióticas, cujo material genético é delimitado pela membrana nuclear, além de apresentarem organelas citoplasmáticas. Os organismos podem ser formados por uma única célula e daí serem chamados unicelulares, como é o caso, por exemplo, das bactérias, ou serem formados por várias células, sendo chamados pluricelulares, como é o caso dos animais. Imagine se em um supermercado as mercadorias fossem colocadas nas prateleiras sem organização, ou seja, o leite misturado com o feijão, o macarrão com o sabão em pó. Seria fácil para vocês encontrarem cada mercadoria? Lógico que não. Por isso, no supermercado, tudo é setorizado. As frutas, legumes, verduras se encontram na parte do hortifruti, a carne na parte do açougue, o queijo, iogurte, manteiga na parte de laticínios. Assim, facilita que as encontremos. Devido à diversidade de seres vivos existentes, houve também a necessidade de organizá-los, visando facilitar o seu estudo. Com isso, surgiu um ramo da biologia chamado taxonomia, que classifica e organiza os seres vivos em categorias. Essa classificação segue um sistema definido por Carl von Linné, ou simplesmente Linneu, chamado de Sistema Nature, que foi publicado em 1735 e que é usado até hoje. As categorias taxonômicas deste sistema vão das mais abrangentes para as menos abrangentes, que são o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Mais tarde, Robert Whittaker incluiu uma categoria acima de filo,
a categoria de reino, e estes reinos são 5. O reino Monera, que um tempo depois se dividiu em 2 reinos, o Arque e o Eubactéria, ou bactéria, o reino Protoctista, Funde, Plantae e Animalia. Depois da criação dos 5 reinos de Whittaker, veio um outro pesquisador chamado Carl Voese e criou a categoria de domínio, acima dos reinos. São os domínios Arque, que inclui as chamadas arqueobactérias, que são organismos que conseguem viver em ambientes extremófilos, que são quase incompatíveis com a presença de seres vivos, como vulcões, lagos com alta salinidade, pântanos. O domínio Eubactéria ou bactéria, que inclui todas as demais bactérias. Portanto, os domínios Arque e bactéria incluem organismos com célula procariótica. E o domínio Eucária, que inclui todos os reinos cujos representantes possuem célula eucariótica, ou seja, os reinos Protoctista, Funde, Animalia e Plantae. Atualmente, temos uma outra categoria acima do domínio, que é o superdomínio. São 2 superdomínios, o biota, que abrange aqueles que são considerados seres vivos, e o abiota, onde se incorporam os vírus, organismos que por muitos estudiosos não são considerados seres vivos. Além das categorias taxonômicas, Linneu determinou regras de nomenclatura que permitiram nomear os seres vivos, com o chamado nome científico, cujo objetivo é tornar-se universal. Por exemplo, Homo sapiens, que representa a espécie humana, é conhecido por esta denominação em qualquer comunidade científica do mundo. A primeira regra de nomenclatura é que o nome científico dos seres vivos deverá ser escrito em latim, porque é uma língua morta e por isso não sofrerá mais alterações. Partindo disto, todos os nomes únicos, ou seja, de domínio até gênero, vão começar com a primeira letra em maiúscula, e a espécie vai ser um nome binomial, ou seja, composto por 2 nomes, que será formado pela junção do gênero, também chamado epíteto genérico, cuja primeira letra é escrita em maiúscula, e um nome específico, que chamamos epíteto específico, cuja primeira letra é escrita em minúscula. Além disso, o nome de uma espécie, como por exemplo Canis lupus, que é o lobo, deve estar sempre em destaque no texto, seja em negrito, sublinhado ou em itálico. As atividades de ciências do material de complementação escolar desta semana se iniciam na página 12, que contém a primeira e a segunda atividades. Na primeira atividade, vocês deverão marcar a alternativa correta à pergunta feita no enunciado, que quer saber qual o único organismo que não possui célula. Como dito ao longo desta videoaula, os vírus são seres acelulares. Por isso, alguns pesquisadores não os consideram como seres vivos. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Na questão 2, vocês devem pesquisar exemplos de seres unicelulares e pluricelulares. Darei algumas dicas para vocês. Na página 13, a terceira atividade quer saber o significado da palavra inerente. Um dos possíveis significados para inerente pode ser característica essencial de alguém ou de algo. Na página 14, comenta-se sobre critérios de arrumação utilizados em um supermercado para as suas mercadorias, permitindo classificá-las dentro de seções separadas. A atividade 4 quer saber se vocês conhecem outros exemplos em que se observa também um sistema de classificação. Na página 15, temos as atividades 5 e 6 sobre regras de nomenclatura determinadas por Linneu.
Na atividade 5, pede-se que vocês marquem a alternativa correta, que está escrito o nome científico do cajueiro, que é Anacardium occidentale. Relembrando as regras de nomenclatura, o nome científico é composto por dois nomes, em que o primeiro representa o epíteto genérico e deve ser escrito com letra maiúscula, e o segundo representa o epíteto específico, escrito com letra minúscula. Além disso, o nome científico deve vir sublinhado, em itálico ou em negrito. Portanto, a alternativa correta é a letra C. A questão 6 fala que os nomes científicos são extremamente importantes para a ciência, uma vez que permitem a identificação de um organismo independente da língua utilizada em um país. Eles querem que vocês marquem a alternativa que explica o porquê disto. Sabe-se que os nomes científicos devem ser escritos em latim, porque o latim é uma língua morta e não sofrerá mais modificações. Portanto, a alternativa correta é a letra D. E lembre-se, se cuida, um beijo e até a próxima videoaula.